nossa leitura, lá no livro do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19, vai falar algo muito importante sobre um homem chamado Zaqueu. Vou falar um pouquinho sobre esse encontro que Zaqueu teve com Jesus, porque é muito importante a forma como Zaqueu procura Jesus, a forma como ele se dispõe para ir encontrar com Jesus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glorioso e amado Pai, que o Senhor nos fale através da palavra. Que o Senhor nos mostre o que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós possamos aprender com o que o Senhor tem para nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Jesus, ele estava passando de cidade em cidade. Por onde Jesus passava, as pessoas iam até ele, queriam estar ao lado dele. Jesus, ele chamava a atenção de todo mundo pelo seu amor, pelo seu poder. Ele tinha 30 anos de idade. Aqui provavelmente já estava com quase 33. Eu acredito que seria o próximo à Páscoa. Mas a verdade é que todo mundo queria estar ao lado de Jesus. Mas o que mais gostariam de estar ao lado de Jesus eram aquelas pessoas necessitadas. Eram pessoas enfermas. Eram pessoas que estavam tristes. Eram pessoas que estavam buscando paz. Ali, meus irmãos, tinham todo tipo de pessoas. Mas as que mais procuravam ter Jesus e ver Jesus, estar com Jesus, eram as que precisavam de um milagre. Tinha pessoas que estavam cegos, acreditavam que Jesus podia curá-lo, e Jesus curou. Cego de nascença. Bartimeu mesmo era uma pessoa que estava cega. Nós temos visto que tinham pessoas também doentes de alguma enfermidade que não tinha remédio na época. Não tinha a medicina avançada de hoje. E pessoas que estavam perturbadas de espíritos. Não conseguiam dormir de noite. Estavam estressadas. Todo tipo de problema. E Jesus curava, libertava, acalmava. Jesus, ele era querido por todos. Mas o que chama a atenção aqui é o fato de Zaqueu não se incluir naquele grupo de necessitados.
Tem pessoas que é julgada pelas suas atitudes e não deveriam ser julgadas. Zaqueu tomou uma atitude que muitos não estavam tomando. Tinham muitas pessoas que poderiam ir ao encontro de Jesus para conhecer Jesus e não iam. Mas Zaqueu foi. O que Zaqueu tinha? A narrativa da palavra do Senhor é que Zaqueu era um homem rico. Quando a palavra de Deus fala que ele era rico, era porque ele tinha bastante bens. Ele era chefe dos publicanos, quer dizer, ele era chefe dos funcionários públicos de Roma, responsável, sabe por quê? Responsável por cobrar os impostos do povo. Em outras palavras, hoje seria um chefe da Receita Federal, aonde são responsáveis para arrecadar os impostos do governo. E você vê a responsabilidade. Esses homens ganham salários altíssimos e são homens que são considerados ricos. Um líder hoje da Receita Federal. E Zaqueu tinha essa posição diante dos publicanos. Ele era líder de quem cobrava impostos. A palavra do Senhor fala que ele não estava aqui passando por nenhum tipo de dificuldade. A palavra de Deus só declara assim, ele era rico e chefe dos publicanos. Ele não tinha problema financeiro, pelo que se entende, não tinha problema familiar, porque se ele tivesse problema familiar, com certeza, ele teria pedido para Jesus abençoá-lo, em relação ao quê? A sua família. Ele não estava passando por problemas psicológicos. Porque senão, no capricho que Lucas, que relata essas passagens, tem, ele estaria colocando algo nesse sentido, que ele estaria passando por algum problema. Porque todos que iam ter até Jesus, nós vimos que era relatado alguma dificuldade, algum problema. Mas ele não. Ele estava ali tranquilo, sua vida estava financeiramente bem, sua casa tranquila, mas ele despertou no seu coração de querer conhecer Jesus. Você já viu algum falando assim, tem rico que vai para o inferno só porque ele é rico, e tem pobre que vai para o céu só porque ele é pobre. É mentira isso. Porque tem rico que se comporta mais humilde do que um pobre. Tem pobre que se comporta mais arrogante do que um rico. Não é verdade? É ou não é verdade? Tem pessoas que não têm nada, mas é arrogante. É cabeça de quem acha que tudo gira em torno dele. Ele manda em tudo, ele pode tudo. Talvez por isso continue sempre pobre. Já tem rico, que é muito rico, mas você nem percebe que ele é rico. Nem percebe que ele é rico. Por quê? Porque ele anda simples, está no meio dos funcionários. Muitas vezes você vê ele na rua, não aparenta aquela riqueza. E tem muitos ricos que amam a Jesus. E Zaqueu, ele desejou ver e conhecer Jesus quando a vida dele estava boa, tranquila. Ele quis conhecer Jesus por amor. Ele quis saber quem era esse Jesus que todo mundo queria conhecer.
Ele queria conhecer quem era Jesus, que resolvia o problema de todo mundo. Todo mundo que tinha problema que ia até Jesus, Jesus resolvia. Irmão, a palavra de Deus diz que todos que foram até eles foram curados. Todos. Só não foi curado quem não quis. Sabia? E Jesus, quando Jesus vai passando, entrando em Jericó, Zaqueu tinha algumas dificuldades na questão da estatura. Ele era um homem baixo. E como Jesus estava sempre cheio de multidão em volta dele, ele não conseguia ver Jesus. E ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era esse homem que estava trazendo uma realidade diferente para as vidas das pessoas que o buscavam. Ele queria conhecer esse Jesus maravilhoso, porque Jesus transformava a vida das pessoas. As pessoas estavam tristes, Jesus trazia alegria. A prostituta não aguentava mais a vida de prostituição. Jesus falava: eu te perdoo, você não precisa mais viver nessa vida, você agora vai ter uma vida nova. E ela então deixava aquela vida e passava a seguir Jesus e adorar a Jesus. As pessoas que estavam aleijadas, sem conseguir andar, chegavam até Jesus, Jesus curava e eles passavam agora a seguir Jesus. Os cegos que enxergavam passavam a seguir Jesus. Jesus mudou e continua mudando a vida de todos que querem seguir Ele. Só que Jesus sempre alertou: o caminho é apertado. Vocês querem ter uma vida abençoada? O caminho é apertado, é estreito, porque vocês vão ter que lutar agora contra o costume errado do mundo. Sabe por que Jesus fala que o caminho é apertado? Porque agora que ele foi e libertou as pessoas tinham que agora lutar contra a mentira em que elas viviam. Ah, mas seguir Jesus você não vai ser feliz. Você vai ser feliz? Para você ser feliz, você tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo. E seguir Jesus você não pode. Não pode o quê, irmão? Não pode o quê? Não pode se embriagar? Não pode fumar, acabar com seu pulmão? Não pode varar as madrugadas beber? Não pode ficar traindo a esposa? Não pode sair por aí se prostituindo? Essa é a vida que você acha que é de proibição? Que quem serve Jesus não pode? Porque Jesus só fala que não pode aquilo que vai te fazer mal. Tudo que vai te fazer bem, Jesus fala que pode. Comer bem, pode. Ser feliz, ter um casamento saudável, pode. Ter filhos bonitos, pode. Fazer festas maravilhosas, pode. Então o que não pode? Não pode fazer aquilo que destrói a tua vida. Aquilo que destrói a vida do próximo que está do teu lado. Entende? Então, meus irmãos, Zaqueu queria conhecer. Zaqueu queria conhecer esse homem. Porque quem que não quer conhecer Jesus? Olha, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas que estão com a vida estabilizada, tranquila. Tem dinheiro, é rico. Hoje tem pessoas que têm seu bom emprego, mas querem conhecer Jesus, precisam conhecer Jesus. Porque lhe falta algo. Sabe o que falta? Falta Jesus. E Zaqueu quis conhecer Jesus porque ele estava querendo amar, ele estava precisando. Ele queria chegar até Jesus de uma forma a ver o Mestre. Não porque ele precisava de algo, mas porque ele estava vendo que Jesus podia mudar a vida das pessoas. Hoje tem muita gente que vem até Jesus, mas vem porque está doente, vem porque está desesperado, vem porque está perturbado. Não era diferente na época, quando Jesus estava andando. Mas o que eu quero alertar os irmãos é o seguinte: nós temos que vir para Jesus é quando está tudo bem, gente. Nós temos que adorar o Senhor quando está tudo bem. E não quando está tudo mal, porque quando está tudo mal, nós já temos Jesus. Aí a gente passa tranquilo. E Zaqueu, irmãos,
naquela dificuldade, vê aquela multidão, ele corre, ele vê uma árvore, era uma figueira brava, uma árvore grande, no bosque que tem, outro dia eu estava falando, mas Zaqueu subiu numa árvore dessa, estava a plaquinha lá, figueira brava, e ele se esforça todo, né, baixa e sobe naquela árvore para ver Jesus, ele passa o primeiro obstáculo, ele não se intimidou porque ele era baixinho, ele falou, eu quero ver Jesus, eu vou vencer, eu vou subir naquela árvore, mas eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Sobe na árvore e fica quietinho ali na árvore. Jesus ia passando, e eu acredito, irmãos, que conforme Jesus ia chegando perto e ele ia vendo Jesus, o coração dele começou a acelerar. Chega bem debaixo da árvore. Ninguém vê ele lá em cima, né? Jesus olha para cima, porque Jesus já tinha visto ele subir na árvore. Jesus olha para cima. Eu acredito que Zaqueu, quando Jesus olha para cima, Zaqueu fica quietinho, tímido. Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Eu tenho pressa, desce depressa, vai para a tua casa, porque hoje eu vou lá. Meus irmãos, Zaqueu desceu numa carreira tão grande, que eu acredito que ele desceu escorregando por aqueles galhos. Saiu correndo para sua casa de alegria. Jesus falou que ia lá na casa dele. Zaqueu, meus irmãos, começam a correr para sua casa, chega para os empregados, olha, prepara um banquete, olha, Jesus vai vir aqui, olha, fala para a esposa, olha, Jesus vai vir aqui. E Zaqueu começa a ficar numa alegria tão grande, irmão, e Zaqueu vê, aí daqui a pouquinho, Jesus chega, e Jesus foi e os seus discípulos juntos. E Zaqueu naquela alegria, naquela festa, eu acredito que ele tinha condições, ele mandou preparar um banquete, irmão. Ele mandou preparar um banquete. E alguns de nós costumamos julgar as atitudes das pessoas. Sabia? E julgaram a atitude de Jesus porque Jesus foi na casa de Zaqueu e Zaqueu era o cobrador de impostos. Jesus conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Por isso nós não podemos julgar. Porque as pessoas às vezes fazem uma coisa com uma intenção boa. E quando nós julgamos aquela coisa, nós tomamos a posição de um juiz. E nós não somos juízes. Nós somos servos. Nós somos sacerdotes. Nós não podemos julgar. E falaram assim, olha, ele come, só que Zaqueu é um ladrão. Zaqueu, na verdade, extorquia as pessoas cobrando imposto para mais. E Jesus não conhece? Julgaram Jesus, julgaram Zaqueu. Jesus não falou nada. Jesus não falou nada. Zaqueu olha para Jesus. Zaqueu olha para Jesus, irmãos, e vê ali o homem que cura. Zaqueu olha para Jesus e vê tudo em Jesus. Zaqueu vê a alegria. Zaqueu vê, meus irmãos, em Jesus, aquela alegria das pessoas sendo curadas. Quando Zaqueu olha para Jesus, Zaqueu vê a alegria daquele cego que estava enxergando. Zaqueu vê a alegria daquele povo que está andando. Zaqueu olha para Jesus, Zaqueu começa a contemplar a alegria dos leprosos que foram curados. Zaqueu começa a contemplar aquelas prostitutas que agora são felizes ao lado de Jesus, que não são mais, que agora servem a Jesus. Zaqueu começa a ver Madalena, que era perturbada de demônios, agora alegre, contente, servindo a Jesus. Zaqueu olha para Jesus, Zaqueu não se aguenta. Zaqueu fala, Senhor! Zaqueu não aguentou a glória que ele viu em Jesus. Impactou tanto Zaqueu a presença de Jesus na casa dele, que Zaqueu fala, Senhor, hoje eu estou tomando uma decisão. Jesus não pediu nada, Jesus não falou para Zaqueu fazer nada, Jesus só entrou na casa de Zaqueu. Jesus só adentrou ali, e Zaqueu, ao ver Jesus na sua casa, a glória foi tanta, a presença de Deus foi tão gloriosa, que Zaqueu fala, Senhor, tomei uma decisão,
Tomei uma decisão a partir desse momento. Vou pegar metade dos meus bens. Vou doar para os necessitados. Metade do meu bem, metade. Vou dar para as... E aquelas pessoas que eu ia cobrar imposto e defraudei elas, eu vou não só devolver o que eu peguei para mais, mas eu vou devolver 4 vezes mais. A glória de Jesus, quando chega na vida de uma pessoa, impacta, irmão. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela é impactada, ela muda a atitude, ela muda o seu estilo de vida. Zaqueu percebeu e falou: eu não preciso de tanto dinheiro para ser feliz, eu não preciso de tanto, metade disso aqui eu vou doar e vou restituir, e ia viver agora servindo a Jesus. Agora ele ia dedicar a vida para Jesus. E quando ele acaba de falar: Senhor, eu estarei dando metade do que possuo para os necessitados, e eu vou restituir aquele que eu defraudei 4 vezes mais. Quando ele fala aquilo, sem ele falar mais nada, Jesus fala para ele: hoje chegou a salvação nesta casa. Olha a diferença do jovem rico que Jesus falou. O jovem rico chegou até Jesus e perguntou para Jesus assim: bom mestre, já chegou? Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, bom mestre? Sabe o que Jesus falou? Por que você está me chamando de bom? Jesus conhecia o coração. Jesus conhece o coração da pessoa. Jesus só falou para o jovem rico assim: cumpre os mandamentos. Jesus não falou mais nada. Cumpre os mandamentos. Se o jovem rico está com o coração voltado igual ao de Zaqueu, o que ele falaria se ele está com o coração voltado igual ao de Zaqueu? Ele falaria, sabe o quê? Senhor, eu cumpro os 10 mandamentos e eu tenho prazer. Se é só cumprir os 10 mandamentos, eu estou então agora na presença de Deus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter me orientado. Não, ele já foi com aquela coisa: isso aí eu faço desde que eu sou criança. Isso aí, os 10 mandamentos eu cumpro desde que eu conheço. Isso aí eu já faço. Isso aí eu já faço. Olha a diferença. Isso aí eu já faço. Eu sou bom. Se você já faz isso e ainda tem dúvida, então te falta alguma coisa. Vende o que você possui aí e vem seguir. Vem me acompanhar. Vem seguir. Doa tudo que você tem para os pobres. Vem me acompanhar. Aí o negócio apertou. Aí ele abaixa a cabeça. Por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia o coração dele. Ele chegou chamando Jesus de bom, e na verdade, irmão, ele não tinha nada de temor a Deus. Porque quando Jesus viu que o coração dele estava nas riquezas, Jesus falou: então se desprende disso e me segue. Ele baixou a cabeça e saiu, ficou triste. Com Zaqueu foi diferente. Zaqueu não falou para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Zaqueu falou isso? A palavra do Senhor não diz que Zaqueu falou para ele: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Zaqueu só contemplou Jesus. Sem Jesus pedir nada, e sem Zaqueu perguntar nada para Jesus o que ele precisava fazer, o jovem: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer? Zaqueu não falou isso. Zaqueu falou: Senhor, metade do que eu tenho eu já vou dar para os pobres e eu vou restituir. O que Jesus falou? Hoje chegou salvação na tua casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu estava indo de coração. Zaqueu estava voluntariamente. Zaqueu não estava sendo forçado. Zaqueu não estava precisando. Zaqueu foi porque ele amou Jesus, queria conhecer Jesus. E quando conheceu Jesus, foi impactado pela presença de Jesus. Zaqueu não ficou impactado, irmão, com nada do que Jesus falou para ele na sua casa, porque na verdade ele não esperou Jesus falar nada, só a presença de Jesus naquele momento. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa.
Zaqueu desceu depressa. Jesus conhece o teu coração. Olha, apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Mulher, prepara a comida, faz um banquete. Cadê os funcionários? Cadê os funcionários? Os empregados, cadê? Olha, faz aí o melhor cozido, prepara, Jesus vem vindo. E a pressa, porque Jesus vem vindo. Jesus mandou descer no pressa. E a pressa, e quando pensou que não, Jesus chega. Zaqueu recebeu ele com alegria. Estava alegre de receber Jesus. Hoje, irmãos, você fala para as pessoas assim: ei, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, ergue a mão às pessoas. Senta até em cima da mão. Para não erguer. Hoje está desse jeito. Você está pensando que não é assim? Você está pregando, está bênção. Na hora que fala, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ergue a mão. A pessoa parece um aleijado. Você não vê mais as mãos. Eles põem para trás, sentam em cima, mas não ergue. Diferente, irmão. Zaqueu não. Zaqueu não só ergueu a mão, ele subiu na árvore, desceu correndo, fez um banquete e ficou alegre em receber Jesus na casa dele. Sabe por quê? Que as pessoas hoje não querem receber Jesus gostoso na sua casa. Já pensou? Jesus está entrando na casa dele. Aí aquele rap lá nas alturas. Estrondando tudo quarteirão. Com a letra que Satanás deu e está fazendo as festas, demônio para todo lado. Como que ele vai receber Jesus ouvindo aquilo? Porque tem letras de música que é demoníaca, que é o diabo que dá. Sabia? Tem letras. Vocês podem ver, tem letras que é satânica. Tem uma música que eu não lembro agora, que o próprio diabo fala que vai levar a pessoa para as trevas e a pessoa cantando. Que vai levar as pessoas para a morte, para as trevas e elas vão cantando. Nem sabe estar cantando a morte dela. Pessoa dessa vai querer receber Jesus? E mais, uma pessoa dessa vai à igreja. Está no meio da multidão. Mas está igual Zaqueu? Você está entendendo? Jesus está entrando, você está xingando tudo quanto é palavrão. Amaldiçoando até o seu cabelo. Amaldiçoando tudo. Jesus, você vai receber Jesus gostoso? Não vai. Porque Jesus é contra tudo isso. Jesus é contra tudo aquilo que faz mal, que traz tristeza. Zaqueu recebe com alegria. E Jesus então fala: hoje chegou salvação para esta casa. Amém? Amém pela vida de Zaqueu? Amém pela vida de Jesus? E Jesus tem esse poder de só a presença dele impacta. Só a presença de Jesus já impacta. Só a presença. Agora imagina quando ele abre a boca dele. Quando Jesus começava a falar, era tão impactante que os fariseus, o sumo sacerdote tinha uma guarda, sabe? É igual o sumo sacerdote da época, é igual hoje Roma. Hoje lá em Roma tem a guarda sacerdotal lá do líder supremo lá de Roma. Os fariseus também tinham. E mandaram esses soldados ir prender Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, mandaram prender Jesus. Meus irmãos, quando eles foram prender Jesus, Jesus estava falando para o povo. E eles pararam para ouvir. Quem disse que eles podiam encostar para prender Jesus? As palavras de Jesus eram tão tremendas que eles não conseguiam chegar perto de Jesus. Ele falou: nunca ninguém falou como ele. Então, quando Jesus falava, era lindo, lindo, lindo. Amém? E esse Jesus maravilhoso, ele veio para nos resgatar e pagar um preço pela nossa liberdade. Você sabe que toda liberdade tem um preço, né? Toda liberdade tem um preço. Os pais estão guerreando. Sabe por que eles estão guerreando? Para ter liberdade. Um país está invadindo o outro está guerreando para que ele não seja escravo daquele país.
Toda liberdade tem um preço. E Jesus pagou um preço muito alto pela nossa liberdade. O preço que ele tinha que pagar, ele tinha que ser morto como um cordeiro foi morto. E ele foi morto como um cordeiro. Não abriu a boca para reclamar. Jesus não abriu a sua boca para reclamar quando ele estava sendo morto por mim e por você. Mas ele ressurgiu, ele ressuscitou. E como um leão que ruge, ele hoje está sobre o trono. Jesus hoje está sobre o trono, reinando, soberano, reinando, governando os céus e a terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. E nós vamos cear agora. Nós vamos comemorar essa vitória do nosso Rei de todos os reis. Nós vamos comemorar, pegar ali, nós vamos comemorar a vitória de Jesus. Nós vamos cear, porque hoje ele não está mais morto, ele está vivo, mas ele passou pela cruz para derramar o seu sangue por amor de nós. Ele teve um preço de sangue, seu corpo foi humilhado, seu corpo foi maltratado, chicoteado, moído. E é o que nós vamos fazer agora com a ceia do Senhor. Amém? Ceia ao Senhor, não deixe de ceiar ao Senhor. Satanás quer que você fique sem ceiar. Satanás coloca na tua mente que você não pode ceiar. Mas você pode sim, porque você ama Jesus. Porque você gosta de Jesus. E você reconheceu o sacrifício de Jesus. Então ceia, não importa. Peça perdão se você fez alguma coisa que não agradou Jesus. Mas não deixe de ceiar, amém? E Jesus, no dia que ele foi ser entregue, ele então vai fazer a ceia e vai nos orientar como nós devemos ceiar. Então Jesus pega o pão. Jesus se reúne com seus discípulos. Ele pega o pão e parte o pão. Ele parte. O pão que Jesus partiu, irmãos, ele falou que representava o corpo dele. Ele pega o pão e começa a distribuir para que todos aqueles que comessem do pão com ele estariam participando daquele momento. E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou distribuir o pão, a irmã Marisa vai distribuir o cálice e assim nós vamos ceiar com o Senhor. Amém? Então, Marisa, vamos distribuir, eu vou distribuir o pão e ela o cálice. Amém? Após o Senhor ter dado o pão, o Senhor deu graça e falou assim: olha, esse pão vai ser o meu corpo, será partido por vós. Então agora nós vamos lembrar desse amor. A ceia é para você fazer a memória, trazer à memória o amor de Deus. O grande sacrifício do corpo dele sendo crucificado.
Então agora nós vamos orar para Deus abençoar o pão e nós vamos comer do pão. Glorioso e amado Pai, o Senhor nos ensinou que o pão simboliza o teu corpo, que foi, Senhor Deus, partido por nós, por amor de nós, naquela cruz. Abençoe este pão, que representa o teu corpo, no nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Depois que eles comeram do pão, Jesus pega um cálice de vinho e fala: isso aqui é o fruto da vide, é o fruto da videira. A uva foi esmagada. E daquele pisar a uva, esmagar ela, sai o suco. E Jesus falou: esse suco representa o meu sangue, que vai ser derramado na cruz por amor de nós. Então todo aquele que beber desse cálice, lembre desse grande amor. Quando você falar: Deus não está comigo, Ele está sim. Ele derramou o sangue para que esse sangue dele nos purifique. Esse sangue, irmão, faz com que nós tenhamos agora a redenção do nosso corpo. Então vamos orar pelo cálice e pedir para o Senhor abençoar. Pai amado, o Senhor falou que esses cálices seria comparado com o teu sangue, seria a representação do teu sangue que seria derramado na cruz. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Tomamos agora o cálice. Amém? Vamos ficar em pé para a gente terminar. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Sábado, então, está todos convidados para o mutirão para pintar a igreja, tá bom? Amém. E hoje à noite, 8 horas, leitura da palavra e oração. Se você quiser descer, eu vou estar aqui 8 horas orando e lendo a palavra até quando Deus tocar. Amém? Amanhã também, até acabar toda a leitura e completar os 40 dias de oração. Glorioso e amado Pai, queremos te agradecer pela palavra. Que nós façamos como Zaqueu. Tenhamos, Senhor Deus, essa mudança de atitudes. Que como Zaqueu mudou a atitude, Senhor Deus, nós possamos mudar a nossa. E que o grande amor de Deus Pai, as doces e eterna consolação do Divino Espírito Santo, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.